E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estou começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente e eu quero trazer aqui pro canal uma pessoa muito importante para mim, que me ajudou muito no crescimento desse canal. Sem ela, eu não teria metade dos vídeos que eu tenho no canal, e ela é muito importante para mim, não só em relação ao canal, em relação a tudo. Então, galera, eu vou trazer para vocês hoje a minha mãe. Então, hoje o vídeo é com a minha mãe. Essa aqui é minha mãe, Oi. né? Só tem um vídeo dela aqui no canal, mas é um vídeo que aparecia só a voz dela, que ela não queria aparecer, né? As perguntas, 50 É, fatos. 50 fatos. Vou deixar aqui no card pra vocês. Então, pessoal, mãe, conta pro pessoal mais ou menos assim, como que você descobriu que eu ia nascer com deficiência? Primeiro, fala como que é a minha deficiência, como você descobriu. Então, o Felipe, ele nasceu com uma deficiência, com uma doença, né? É a mielomeningocele. Então, pra gente foi assim, tudo novo, a gente não entendia nada, a gente era muito jovens, né? Eu e meu marido, a gente era muito jovens. Fiquei sabendo só depois que ele nasceu, que eu fiz o pré-natal todo fora de Guará, que na época meu marido trabalhava na Embraer. Então nós fizemos, fiz o pré-natal, o convênio nosso só atingia São José. Então eu fiz meu pré-natal lá. E eu passei os 8 meses e meio fazendo pré-natal, mas não descobria nada, não sabia nada. 8 meses e meio, galera. Eu sou um pouco adiantadinho. Um pouquinho adiantado. Ansioso até pra nascer. Ela nasceu em janeiro, meio de janeiro, e nasceu em 28 de final de dezembro. dezembro. Aí quando eu comecei a passar mal, fui para lá, aí o meu sempre foi cesariana, aí fez cesariana. No outro dia, que o médico foi com ele pro quarto, né, o pediatra, aí foi aonde eu fiz aquela bela pergunta que todos os pais fazem, né? E daí, doutor, é perfeitinho, tem saúde? Aí ele virou para mim quase, e esse quase desmoronou, né? Vamos dizer Imagina, assim, né? O meu mundo caiu. Meu mundo caiu. imagina, galera. Você tem 8 meses carregando um bebê, 8 meses e meio praticamente, e na sua cabeça tá tudo certo. Nunca te falaram nada e tal, porque quando te falam desde o começo, você já se prepara psicologicamente pra isso, né? Você vai trabalhando Você na vai sua trabalhando cabeça, né? sua cabeça, seu psicológico. Agora, na sala de cirurgia, praticamente, depois da cirurgia, você recebe uma bomba. Não é fácil, né? É difícil. Aí o médico, eu não pude ficar com ele estava chorando muito. O médico falou que ele tinha que ser operado antes das 24 horas, porque senão poderia dar uma meningite, virar uma meningite. E a mielo, meningocele, a gente veio saber que, por exemplo, por causa de um dos fatores, é a falta de ácido fólico. Então, mesmo eu tomando, eu produzi um tanto, depois não produzi mais. Então, eu tive 2 filhas, que não teve problema nenhum. Então, eu tomava o ácido fólico, na época que o médico prescrevia, e o do Felipe foi a mesma coisa. Eu tomei o ácido fólico, mas não foi o suficiente, né? E então, assim, a grosso modo, o corpo humano fecha em 3 partes. Então, dele da parte da musculatura, então, assim, não finalizou. Então, essa doença, ela tem uma mancha. Então, ele tem uma mancha nas costas e lá ele tinha uma fenda. Então, geralmente a mielo cria uma bolsa e o dele não foi criada essa bolsa. O dele tinha essa fenda, então o líquido saía, né, por lá. Aí tinha Porque a que fazer pessoa essa cirurgia imediata para não dar ruim, para não piorar a ter situação. um problema assim de meningite, né? Então ele com 18 horas ele foi para o centro cirúrgico e Sim, fez essa cirurgia. sim. Aí a gente vem assim, daí a gente fica naquela assim, o que será? Qual será o futuro dele?
qual será o nosso futuro. Essa cirurgia com 18 horas. Aí a gente veio embora para Guará. Fiquei um tempo na casa da minha irmã, que minha irmã morava em São José, nós íamos embora para Guará. Aí, só que a hora que eu pegava ele assim para trocar, né? Eu sentia assim a cabeça dele mole. Eu pegava e falava para minha mãe, pro meu marido. Porque como eu nasci prematuro, eu acho que a moleira não tava tão bem formada, né? Não tem nada a ver com a moleira. Não? Não, de jeito nenhum. Beleza. Tá sabendo legal. Ah, sim. Esse aí então, aí a cabeça dele era mole. E tinha horas que eu sentia, né? Por causa da Então, assim, ia hidrocefalia. dar mamar, ele vomitava muito, ele virava o olho, assim, e você sem saber de nada, por enquanto eu não estava sabendo de nada. Quando foi levar para tirar os pontos, né, da coluna, aí eu vim saber que o Felipe estava com hidrocefalia. Então, a hora que fechou, né, aquela fenda, começou a juntar o líquido na cabeça. Então, ele teve que colocar, então com 24 dias, ele teve que rapar a cabecinha e até, eu vou colocar, nós tiramos uma foto, tem uma foto dele com a cabecinha rapada, com faixinha. Sim, e eu tenho uma foto também que parece que, ou foto ou relato, que eu era mais loirinho, né? Ele era mais loirinho mesmo, depois que foi escurecendo o Quando cabelo. nasceu, já nasceu pretão, assim. Aí ele fez essa de hidrocefalia, né? Colocou uma válvula. Aí você tem, então assim, você ter um filho com deficiência é muito difícil, tudo é novo, né? Então você não sabe de nada. Então você fica tudo naquilo que os médicos falam, um fala uma coisa, outro fala outra. Tanto que esse médico de São José, ele falou que eu tinha que comprar uma válvula para colocar, né, um catéter para retirar o líquido. Eu tenho essa válvula aqui, ó, atrás da minha cabeça. Depois eu mostro em uma foto. E ele então começou, ele simplesmente falou, olha, meu preço é o preço se a válvula for importada, que eu dou 90% de chance para ele, então o meu preço é o preço importado. Se for nacional, meu preço é o preço nacional. Só que a chance da nacional é 10%. De chance. Na época era assim, né? Agora não, agora as coisas já é bem mais elaborado, né? A gente tá falando do começo dos anos 90, né? Então, era outro... Então a gente veio apavorado, a gente não tinha esse dinheiro, a gente foi... E foi quando nós fomos com um médico aqui de Guará, o doutor Antenor Chicarino, e eu agradeço ele de coração, que ele fez a cirurgia e não esperou, porque a Embraer que ia reembolsar, ele esperou... Meu pai trabalhava na Embraer, né? 15 dias, né? E ele colocou, aí nessa época da Embraer, todos fizeram vaquinha lá na Embraer e a gente comprou a importada. Então a gente colocou uma válvula realmente perfeita, porque o Chicarino falou que talvez com 7 anos ele teria que trocar, e depois com 16, 17 anos, e graças ao bom Deus ele está com a mesma válvula. Faz 30 anos que eu tô com a mesma válvula, então... Ele está com a mesma válvula. Então o Antenor Chicarino fez um ótimo trabalho. Ele é um homem bem sisudo, né? Mas é um ótimo profissional. Então, nossa vida já começou assim, era hospital. Então, o tempo todo a gente correndo atrás para descobrir, né, assim, as limitações dele. Ele vai andar, ele não vai andar, ele vai falar, não vai falar, ele vai ter um problema mental, não vai ter um problema mental. Eu tenho um probleminha. Porque tudo isso para nós era novo. Então, uns falavam que sim, outros falavam que não. E a gente começou, ele foi fazer fono, foi numa salinha especial, tudo ensinando, tipo, estimulação, fisioterapia direto, fonoaudióloga, psicólogo também. Psicóloga, que a psicóloga foi a Lucila, e a gente ama de paixão também, a Lucila. A TO foi a Cristina, Virgínia, que foi TO.
A tia Angélica, que trabalhou muito com o Felipe Um desde beijo bebezinho. para todos vocês, muito obrigado, porque sem vocês eu Daí não ele teve seria uma ninguém. a fisioterapeuta, né, ajudou muito, assim, depois ficou focado, assim, que ele tinha condições de andar. Então ele já estava andando com andadorzinho, ele estava andando com muleta, aí nós fomos para CD, então colocou um aparelho do quadril até o pé, e a gente foi batalhando. Aí depois a fisioterapeuta começou a escutar uns barulhinhos, umas coisas diferentes, começou a notar que Quantos anos eu tinha na época, mais ou menos? na época começou com uns 4 para 5 anos. Aí com 6 anos a gente começou a procurar cirurgia, cirurgia. Então a gente saiu daqui, a gente foi até São Paulo. Os que faziam daqui até São José, nenhum fazia essa cirurgia. Em São Paulo nós achamos 2, mas era tudo particular. Eles não tinham convênio nenhum. Aí indicaram pra gente a Unicamp. Então lá começou a nossa guerra, né? Porque o Felipe andava muito bem com o andadorzinho, com a muletinha. E foi assim, ele andava de triciclo para cima e para baixo, com os vizinhos, com as criançadas na rua. Ele jogava bola. Então ali foi a nossa corrida, né? Entrava na escola. Então, na escola, por exemplo, teve a Aquarela, que recebeu ele de braço aberto, que sabia que precisava de mais atenção, né? Então, tinha a tia Denise, a tia Eliana, e elas, quando ele foi operar, então, sempre elas participando, tudo. Aí fez a primeira cirurgia. Aí a gente ele ficou 6 meses numa cama e não podia engessar, daí só tinha um aparelho para ficar com a perna aberta. Aí a fisioterapeuta foi colocar ele na postura de pé, aí colocou, então ele estava com o aparelho, colocou o aparelho grande de novo, né? Aí a gente começou a ver que estava assim, pior do que estava, né? Ele já não aguentava mais assim com a muleta. Aí voltamos para lá. Aí o médico falou que não deu certo, porque ele fez uma amarração, né, do músculo na cabeça do fêmur, pro quadril. E como o músculo do Felipe ele não segurava, ele falou que tinha que fazer outra cirurgia. Ali foi aonde o Felipe foi para uma cadeira de roda. Porque quando fez essa cirurgia, ele tinha um encurtamento, então por causa do encurtamento forçava muito, que foi aonde a fisioterapeuta começou sempre cogitar que ele tinha que fazer essa cirurgia. Então quando ele fez essa cirurgia, ele de um encurtamento de 3 centímetros, ele foi para um encurtamento de mais de 10 centímetros. Então, aí... Impossibilitou quase que 100% a chance de eu... A perna dele, né, que abria, tinha abertura normal, então a perna esquerda agora ele tem, por exemplo, 50% da abertura que tinha antes. Então, dali da muleta, ele voltou para o andador, e do andador ele já não aguentava mais, ele ia arrastando a perninha. eu demorava uns 5, 10 minutos pra trocar de sala. Eu lembro que às vezes tinha que trocar de sala pra assistir aula. Eu demorava uns 10, 12 minutos. E todos os professores, todo mundo ficava meio que... Não falava nada, mas ficava de saco cheio de ter que ficar esperando, com certeza. E ele, então, aí foi onde a gente decidiu que ele iria para uma cadeira de roda e não tinha mais o que fazer, né? Aí a gente mudou de fisioterapeuta, nós entendemos tal, e ela não aceitava que colocasse o Felipe numa cadeira ou no andador, mas ele não aguentava mais com a muleta, ele chorava, e então foi meio complicado. E a gente tem um filho com a deficiência, a dor nossa é muito grande. Se a gente tem um filho normal, já é uma dor
né? Que você vê Uma assim, preocupação grande. faça, como é que é? Faça para mim, mas não faça para meu filho. Então, aí nas escolas, ele foi para uma outra escola, aí ali já teve uma inclusão muito grande. Ele tinha os passeios, né? E eu não deixava, eu tinha medo, então eu não deixava. E ele então indagou com a psicóloga, né, com a Lucila, por que que ele não podia ir se os amigos dele iam? Por que que eu não deixava? Porque eu era uma pessoa muito ruim, porque eu não deixava ele ir, né? Então a Lucila veio e falou: não, você tem que deixar. Se a escola aceitou ele com essa deficiência, então você tem que deixar ele ir. E eles têm que ter, né, uma pessoa que acompanhe ele. Então foi um belo dia que ia ter um passeio, que teve um passeio. E então eu assinei. E para a professora foi uma surpresa que eu assinei e mandei o dinheiro, que ele poderia participar. Aí ela pegou e devolveu o dinheiro e falou que ele não podia ir. Aí eu entrei em contato com a Lucila, né, com a psicóloga, ela entrou em contato lá e falou para mim, vai lá, eles têm que ir. Aí sei que a gente foi conversar com a diretora, todo aquele esquema. Moral da escola, da história. A escola diz que não atingiu a cota Mínimo de, de alunos de alunos para o necessários. passeio e foi cancelado esse passeio. Então, dali foi muito frustrante, eu fiquei com muita raiva na época, né? Eu achei um absurdo eles terem feito aquilo. Imagina para uma criança de, sei lá, 7, Não, eu tava com sei, 4 4 anos. anos. Aí foi aonde a gente foi. Aí nós fomos procurar outra escola. Daí nessa outra escola, vamos fazer um teste para ver se ele pode ir para essa. Na época, um é jardim, o outro é maternal, umas coisas assim. E ele fez o teste e ele atingiu. Aí ela pegou e falou que para ficar com ele eu teria que pagar uma taxa maior, porque ela teria que ter outra pessoa para cuidar dele. Eu falei, mas ele faz tudo sozinho, ele anda, na época ele estava com a muletinha, estava com um andadorzinho, né? Então não teria porquê, né? Mas, então a gente não pegou essa escola. Aí foi aonde o Carmo, o Colégio do Carmo, abriu as portas com o maior carinho. A escola da minha vida, praticamente. Que até a tia Renata, que foi a primeira professora dele lá, Verdade. que a gente ama de paixão, a tia Renata, eu lembro direitinho que a gente estava na secretaria, ela veio e mocinho, e daí o que você está fazendo aqui? Aí, não, a gente está tentando ver se consegue matricular ele aqui. E ela, então, falou, não, e que série que é? E na época era o primeiro ano, né? Acho que Terceira série. Não era Não. terceira. Era bem coisa. Aí ela pegou e falou, não, ele vem comigo. E foi o que aconteceu. Ele foi com ela, né, com a tia Renata. E dali ele era muito feliz. Nossa, ele participava com a criançada tudo, né? Então, assim, é muito difícil. Você ter um filho deficiente, você tem muita barreira. Eu lembro, por exemplo, eu levava no Carmo, eu levava 2 menininhos que são gêmeos, e eles, então, na época a avó que cuidava, a mãe não podia levar, então a avó veio falar comigo se eu podia levar, que eu levava o Felipe, se eu podia levar. Eu falei, claro, com o maior prazer. Até que um dia eu passei na casa dela para pegar as 2 crianças. Ela falou, minha filha não foi trabalhar hoje, e ela levou os 2. Eu falei, poxa, mas por que ela não passou na minha casa para levar o Felipe, né? Se eu posso levar os 2 filhos dela, por que ela não pode levar meu filho? Então, a partir daquele momento, eu não levei mais os netos dela também, com muita dó, porque daí ela que tinha que levar, mas eu fiquei muito magoada. Então, assim,
A gente não teve uma em tudo, em todas, festa, shopping, cinema. Se ia com os amigos, a gente levava. Quando chegava na hora de buscar, os pais, cada um pegava os seus filhos e o Felipe ficava. Então, nunca ninguém falava assim, eu não sei mexer com andador, eu não sei como lidar com a cadeira, mas a gente também não sabia. A gente também teve que aprender. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Todo mundo tem o risco que um dia ela vai ter que aprender, né? Então, é muito complicado, é muito difícil a deficiência, né? Então, a vida, assim, do Felipe foi bem corrida, né? Desde criança, mais adolescência, então... E eu não era fácil na adolescência, que eu era bem chato pra caramba. Ainda, sabe? Invocado, bravo, porque não é uma coisa, uma pedra esse bicho. Mas a gente vai lidando. Agora, em relação, assim, depois de tudo isso que ele passou, de várias cirurgias que ele passou, a gente correndo atrás o tempo todo, aí começou, né, as infecções. E foi porque dessa deficiência dele, ele tem a bexiga neurogênica, né? Então acumula a urina ali, ele não consegue desvaziar totalmente, né, a urina da bexiga. Então aquilo ali vai infeccionando. Então ele tem, e por causa dessa bexiga, ele fez, então ele tem muita infecção urinária. Então era engraçado, assim, entre aspas, né? Antes dele começar a fazer a hemodiálise, quando ele ficava ruim, a gente catava ele, levava pro Frei Galvão, aí pegava um médico novinho lá no Frei Galvão, que não estava acostumado a lidar com ele, aí já catava ele, já enfiava ele na UTI. Não, mãe, ele tem que ir pra UTI, porque ele tem que ir pra UTI, Não, porque... já teve várias vezes que eu tava, tipo assim, bem, que nem eu tô aqui agora. Tipo, brincando, dando risada, não sei o que. Bati meu exame, voltei. Eu falava, mas eu tô bem, eu tô consciente. Ele bem assim. Pra que eu vou pra UTI? Mas não, Mas eu ia. a infecção dele é muito alta, é muito alta. Então, assim, se 30, 40 mil para você já é alto, do Felipe, Nem dá contagem na. quando não dá contagem, porque daí a gente tem que correr atrás, né? Então, a infecção do Felipe é altíssima. A gente fala assim, coisa, mas várias vezes o médico dele, né, que a gente ama de paixão, o Dr. Rodrigo Malui, a gente ligar, Dr. Rodrigo, o Felipe está sendo internado na UTI. Daí o Dr. Rodrigo tinha que ir lá, intervir, falar, não, do Felipe é assim, assim, assado. Mas a gente foi lidando, ele Já internava. aconteceu até uma cena engraçada desse negócio de pedir socorro pro Rodrigo, que teve uma doutora que me internou, eu botei o pé na UTI e já saí, porque o Rodrigo já... Eu acho que eu fiquei 5 minutos dentro Foi da lá UTI. tirar. Tava eu e meu marido, a gente estava sentado ali na porta ali da UTI, porque daí eles vão entregar roupa, entregar sapatos, essas coisas tudo, porque não pode ficar. Daqui a pouco o Rodrigo tá passando. Vou lá tirar aquele menino de lá. Então, é a salvação nossa, né? Então a gente sempre tá ali ligando pro Rodrigo. Vai ter um vídeo aqui no canal com o Rodrigo ainda. Se Deus quiser. Mas ele, então, aí quando o Rodrigo sempre foi lidando, a gente daí falou, né, não tem mais, ele tem que fazer hemodiálise porque não dá mais, né? Tudo dele tá alto, creatinina, tudo era altíssimo, altíssimo, e não tinha mais o que fazer. Então, ele teve que colocar o catéter no pescoço, porque era uma coisa de emergência, né? O último exame dele estava altíssimo, não tinha como. Até fazer a fístula, que eles faziam a fístula, eles faziam no braço, né? E, então, e para amadurecer, então leva tempo. Então, ele ficou um tempo com aquilo.
Agora imagina, aqui no pescoço, para ele tomar banho, pra gente dar banho nele, ajudar, porque não podia molhar nada, porque podia pegar uma infecção, lavar a cabeça, então era difícil, era muito complicado. Foi alguns meses, assim, Foi, ele ficou um tempo, porque ele fez a primeira fístula e ele estava internado, aí a pressão dele abaixou muito. Foi 9,6, 9,7. Acho que foi até mais, abaixou muito, aí ele perdeu a fístula. E ela já estava quase pronta já para ele usar, daí foi onde foi pegar outra. Aí quando foi fazer a outra, ele teve hemorragia e não estancava de jeito nenhum. Aí eu fui chamada lá no centro cirúrgico, que ele ia para UTI, porque eles não estavam conseguindo estancar, então não podia ir para o quarto. Então, a gente ficou apavorado, né? A gente não tinha como... não tinha o que fazer, tinha que esperar. Aí ele fez a fístula, tá? Deu certo. Aí foi internado de novo, passou um tempo, ele foi internado de novo. Ele começou a passar mal, daí começou a sangrar. Aí uma médica de plantão mandou colocar, assim, gelo, né, para poder parar, né? E no fim ele perdeu a fístula. Aí ele teve que fazer... Pela segunda vez. Teve que fazer outra fístula. Então, com isso, ele teve que continuar com o catéter. Então, assim, tudo é muito complicado. Você vê uma pessoa com uma deficiência, não é só assim, ele não consegue andar. E vem as coisas atrás, né? Desde quando ele nasce, então a gente sempre está correndo, a gente está sempre atrás, o médico aqui. Então, a gente tem que acreditar naquilo que os médicos falam. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, é muito difícil. Mas conta também como que foi a minha, assim, disposição depois que eu comecei, antes e depois de fazer a hemodiálise. Sim, nossa, depois que o Felipe começou a fazer a hemodiálise, Antes eu não tinha disposição pra nada, não tinha O apetite, Felipe não era tinha uma nada. pessoa super irritado, nervoso, apático, aquela pessoa assim, não tinha vontade de nada, não queria nada. E depois que ele começou a fazer hemodiálise, nossa, ele sente fome. A gente fala até que agora virou um canochinho, né? Apesar das dietas dele, assim, as coisas que ele pode comer, as coisas que ele podia, agora não pode mais. Então, é meio... Mas, para ele, né, foi, assim, uma melhora, vamos dizer, de 80%, né? Melhorei bastante mesmo. Melhorou bem mesmo. E então, até hoje ele está com a mesma fístula, não teve que trocar. Se Deus quiser, vai ficar por muitos anos enquanto ele tiver que fazer. A gente já tem, assim, dele fazer outra pessoa fala, mas não tenta transplante. É isso que eu ia falar agora, porque Mas do o Felipe já transplante. tem outros problemas, né? Ele tem um problema da bexiga, então a gente foi ver que ele teria que fazer primeiro da bexiga. Então, aí a gente foi no médico em São Paulo, aí falou de fazer, tirar uma parte do intestino para poder reconstruir, né, a bexiga. Mas aquilo, para quem faz hemodiálise, não é a maneira mais certa. O Felipe, como tem uma imunidade dele, é muito baixa a imunidade dele, veio um médico de Minas e ele fez, pegou todos os exames do Felipe e tudo, e daí ele falou que poderia fazer com uma parte do estômago, né? Fazer. Só que o médico falou, como a imunidade dele é muito baixa, como as coisas dele é mais complicado, Não é então muito aconselhável. não era aconselhável também. Então a gente ficou, né? A gente optou por não fazer. Então o Felipe continua fazendo hemodiálise. Então a gente vem assim entre erros e acertos. Até porque não é tão ruim assim fazer a hemodiálise. O único viés, a única coisa ruim assim
são as picadas. Que é uma... Não, é a picadinha da formiga, né? Porque É. até de colocar, né? Para ele fazer mesmo, ele não liga, mas tem uma injeçãozinha aqui que É, ele é, é o calvário dele. que dói pra... Né? Mas é complicado para a gente falar assim, a deficiência, só quem está aqui, quem lida, quem cuida, e ele também que passa, que sabe como Mas a gente as não pode... dificuldades, mas ele assim, ele é de bom humor também nessa parte assim, ele não liga muito não, ele é um rapaz, né, Mas a gente não pode feliz, nunca perder a a esperança. esperança, um bom humor. Meu humor não tem muito não, Não, sabe? mas... Vira e mexe, eu tô soltando algumas piadinhas comigo mesmo. É Entendeu? verdade. E a gente não pode perder também uma coisa que eu acho muito importante, é ter ao nosso lado pessoas que estão dispostas a te ajudar. Pessoas que se importam. Então, se você tem algum parente, ou se você é uma pessoa com deficiência, cara, você é capaz de tudo que você quiser. Então, vai em frente, Vai em frente. tá? Então, a deficiência a gente vai aprendendo com o dia a dia. Ninguém nasce sabendo, então a gente vai aprendendo com o dia a Um dia. dia após o outro, A entendeu? gente corre para um lado, corre para o outro. E agora nossa, as internações dele foi assim, Já chegou a época de eu ficar 15 dias em casa, 15 dias no internado. hospital, a gente no hospital com ele. E tem uma vez também que ele foi fazer a cirurgia, que foi lá no Unicamp, que na Unicamp ele fez duas, né? Eu lembro que, então ele era bem pequenininho, e eu fui levando com ele até o centro cirúrgico. Aí antes da enfermeira dar um remedinho assim para ele dormir, né, para ele apagar, aí ele pegou e falou para mim assim: "Mamãe, vamos fazer uma promessa?" Eu falei assim: "Que promessa?" Ele falou assim: "Ó, que eu falava para ele assim: filho, não chora, fica bem bonzinho, fica quietinho." Porque eu tinha medo dele ficar chorando lá, né? Porque ele ia ficar sozinho, né? Imagina um cotoquinho assim. Aí ele pegou e falou assim: "Mamãe, então vamos fazer uma promessa? Eu não choro se você também não chorar, tá bom?" Eu falei: "Então tá bom, combinado. A mamãe não vai chorar e você também não chora." Aí já fazia horas que ele estava lá, eu estava esperando já fazia muito tempo e não podia mais ninguém entrar, era só eu. Aí só que a minha irmã, nossa, a minha irmã não tinha que segurasse ela, então catava minha mãe e ela ia todo dia de São José à Unicamp. Ela entrava escondido pelo PS lá e eu ficava no quarto com mais um. Deitava um senhor com o filho dele. Então, a minha mãe ficava com um e a minha irmã ficava com outro. Então, nessa hora da cirurgia, minha irmã entrou também escondida pelo PS. Aí veio a notícia que ele tinha já feito a cirurgia, que ele estava bem. Aí nisso a minha irmã chegou, falou: "Fica aí, sai para você comer, porque você está sem comer nada até agora. E depois aí você volta." Falei: "Tá bom." Saí para comer. Quando eu voltei, a minha irmã estava desesperada, porque ela não sabia que promessa que eu tinha feito. Eu falei: "Como assim, que promessa?" Aí nisso a enfermeira abriu e falou: "Ele está desesperado, ele quer saber se você cumpriu a promessa." Daí eu dei risada e falei que eu tinha cumprido a promessa. E a minha irmã queria saber e eu falei que eu não ia chorar. Aí nisso a enfermeira mandou eu entrar. Aí eu cheguei e ele perguntou: "Mamãe, você não chorou?" Eu falei: "Mamãe, não chorou." Ele falou: "Também não chorei, eu fiquei bonzinho." E nisso a máquina começou a apitar e ele teve uma parada cardíaca. Então foi um choque. A enfermeira catou, jogou lá para fora, né, para outra parte. Eu fiquei presa entre uma salinha que eu não podia sair, mas também não podia entrar. Aí veio os médicos, tudo, graças a Deus, correu tudo bem. Então é isso. A nossa vida é cheia de altos e baixos, né?
Mas ele não é o primeiro e não vai ser o último, né? Então eu espero que essa passagem possa ajudar alguma pessoa, né? Saber que a gente tem que pedir primeiramente para Deus, né? Que Deus ajude, que Deus nos dê força, a ajuda dos nossos parentes, né? Dos nossos familiares, minha mãe, meu pai, a minha irmã, nossa, sempre ajudou muito a gente, sempre acompanhou a gente em várias ocasiões. A minha irmã catava ele com meu cunhado, levava para a praia, entrava com a cadeira de roda no mar. Verdade. E então, é isso aí. Esse é o meu depoimento de uma mãe que tem um filho com uma deficiência. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, eu vou trazer minha mãe para mais vídeos aqui no canal, se vocês gostaram. Dá bastante like, compartilha e se inscreve no canal. Então é isso, pessoal. Valeu!